E eu confesso para os irmãos que eu relutei falando com o Senhor, e o Senhor me deu esta direção. E eu sei que se eu fosse contra a direção do Senhor, eu estaria errando. E eu não quero aqui fazer aquilo que eu quero, mas juntamente com você eu quero ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Glória a Deus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, nós estaremos lendo alguns versículos, do versículo de número 11 ao versículo de número 16. Glória a Jesus, aleluia. Todos acharam? Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, do versículo de número 11 ao versículo de número 16, está escrito assim a palavra do Senhor. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Você se assente, aleluia, adorando, exaltando Deus, poder, aleluia, meu Deus, glória. Olha para pelo menos 2 pessoas que estão ao seu lado e seja, aleluia, a boca de Deus para ele, para ela, e diga assim: a falta de envolvimento ainda nos leva a cometer aquilo que não deveríamos. Mais uma vez, diga: a falta de envolvimento nos leva a cometer aquilo que não deveríamos. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por a vida da minha esposa, que se faz presente, né? Se você olhar aqui à sua esquerda, para quem está aí sentado, para quem está aqui à frente, está à direita. É a mulher mais bonita. E é claro, eu teria que escolher a mais bonita, né? Deus seja louvado pela vida dela. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos pastores que aqui estão na retaguarda, né? Deus continue abençoando. Irmãos, eu preciso reconhecer mais uma vez, e eu não poderia deixar de fazer isso, que estar aqui não é sorte, estar aqui é vontade e permissão de Deus. Eu sei que diante de muitas outras mulheres, homens e pessoas que Deus
Ele poderia usar nesse altar poderosamente. Eu sou grato a Deus por mais uma vez fazer o meu nome ser lembrado no coração do amado apóstolo Marcos Fabiano. Que Deus abençoe, né? Quando a gente veio aqui, ainda estava no piso, né, pastor? Glória a Deus, que Deus continue abençoando o Senhor em toda esta obra. Eu creio que isso é apenas o início daquilo que Deus vai fazer. Glória a Deus. Mas vamos lá. Irmãos, nós lemos o segundo livro do profeta Samuel, o capítulo 6, do versículo de número 11 ao versículo de número 16. Esse livro que leva o nome do profeta, ele narra ou ele conta a história da morte de Saul, o rei. Após a morte de Saul, esse livro também conta a história, aleluia, do reinado de Davi. Um rei bondoso, um rei amoroso, misericordioso, mas também um rei que cometeu erros. E que depois de ter sido revelado os seus erros que havia sido cometido, ele se arrepende, volta-se a Deus e busca com toda a sua dedicação, com todo o seu esforço. Deus o perdoa e Deus, aleluia, o recebe. Quando nós lemos aqui o capítulo de número 6 e os versículos de número 11 ao versículo de número 16, eu sei que 99% das pessoas que aqui estão já tiveram um contato com essa passagem. Todos nós sabemos que nós estamos falando de um tempo e um período em que Davi agora havia assumido, aleluia, o governo de Israel. E por ter assumido o governo de Israel, Davi, ele tem pelo menos duas coisas, aleluia, em mente, em vista, que ele não havia esquecido, mas que de certa forma havia sido tirado. Eu disse quantas coisas? Só para você que está ligado, eu disse quantas coisas? Pelo menos duas coisas. Glória a Deus. A primeira coisa, e ele já está de posse dela, está exatamente no versículo de número 16 que nós acabamos de ler. A primeira coisa que Davi já tem e está com ele é Mical. Mical é agora a esposa de Davi. Porque quando ele assume o reinado, a Bíblia diz que ele havia sido, aleluia, se tornado um fugitivo depois das perseguições do pai de Mical, que era o rei Saul, e havia se tornado um forasteiro. Nesse tempo, a Bíblia diz que tiraram a esposa de Davi e entregaram a um homem. E Davi então teve que conviver com essa dor, esse distanciamento, como também ela. No entanto, quando ele assume o governo de Israel, quando ele assume o reinado, ele então pede para que a sua esposa seja restabelecida. E então a Bíblia diz que eles devolvem, entrega a sua esposa. Ele agora tem, no entanto, aleluia, nós precisamos entender algumas coisas aqui. Mical, na verdade, é a filha mais nova de Saul. Eu não sei se vocês se lembram muito bem que entre a batalha de Davi contra o gigante havia sido feita uma proposta, e entre as três propostas que havia sido feita, ao vencedor, aleluia, que vencesse o gigante, para que Israel saísse vencedor, a Bíblia diz que era a filha do rei.
o rei havia prometido. Esta, aleluia, era Merabe. A Bíblia diz que por vontade própria, mesmo após ter ganho a luta, Davi, não se sabe por qual motivo, ele recusa se casasse com Merabe. No entanto, a Bíblia vai dizer, aleluia, que o rei Saul, aleluia, continuava a perseguir Davi, porque o rei Saul descobriu que Deus era com Davi. Eu não sei se vocês estão entendendo. Aleluia. Eu não sei se você vai conseguir entender isso aqui. Mas haverá momentos que, por causa da presença de Deus sobre a nossa vida, por causa daquilo que nós carregamos, algumas pessoas vão nos perseguir. Mas nem por isso nós podemos parar. Nem por isso você está permitido desistir, desanimar, retroceder. Mas eu e você, nós precisamos continuar. E foi exatamente isso que Davi fez. No entanto, a Bíblia vai dizer que o rei Saul descobriu que a sua filha mais nova, por nome Mical, ela amava a Davi, mas no entanto, aleluia, quem deveria ter se casado com Davi era Merabe, mas porque o rei descobriu, aleluia, que Mical gostava e amava a Davi, o rei Saul então teve uma ideia, e a ideia do rei Saul é: agora eu pego Davi, agora eu acabo com ele, agora eu destruo ele, e eu vou então entregar a minha filha a Davi, aleluia, como um laço, aleluia, para que eu o mate, para que eu tenha a oportunidade de destruí-lo, aleluia, porque assim, olhe para cá, porque se o inimigo não consegue ir, aleluia, diretamente a mim e a você, se o inimigo não consegue vir diretamente a mim e a você, ele vai descobrir algum meio, ele vai procurar, ele vai buscar, ele vai vasculhar para poder tentar encontrar, aleluia, alguma coisa que possa, aleluia, de certa forma se aproximar de mim, se aproximar de você, se aproximar de nós, para que assim ele nos destrua. O inimigo, aleluia, ele é estrategista, ele está todo o tempo a observar, a passear pela terra. Você lembra muito bem, foi assim com Jó, para poder procurar, aleluia, o nosso ponto fraco, aleluia, para poder então nos atacar. Então a Bíblia vai dizer, aleluia, que descobrindo isso, Saul, ele então vai mandar um convite para Davi. E o convite de Saul para Davi é o seguinte, aleluia, eu sei que talvez você não tenha, Davi, condições de me dar o dote pelo pagamento da minha filha, para que você possa se casar com ela. Então, aleluia, aquilo que eu vou te pedir, eu sei que não é demasiadamente difícil para você. Eu te peço apenas 100 prepúcios de filisteu. Aleluia, mas a proposta aqui é uma proposta, aleluia, diabólica. Essa proposta é uma proposta que tem um interesse, aleluia, por detrás dela. Diante disso, o Senhor, aleluia, vem aqui nos abrir os olhos, a mente, para tomarmos cuidado com as propostas que o diabo tenha feito, e que aparentemente são propostas bobas, que aparentemente são propostas que parecem ser agradáveis, mas por detrás de muitas propostas existe um certo interesse da parte, aleluia, do nosso maior inimigo. Mas vamos lá, aleluia, qual era o interesse de Saul? Era que quando Davi se levantasse, aleluia, se dispusesse a aceitar aquela proposta e fosse em direção aos filisteus, a intenção de Saul é que Davi fosse morto, aleluia, em meio àquela guerra, em meio àquela batalha, em meio àquela proposta, em meio àquele convite. No entanto, a Bíblia vai dizer que Davi vai, e a Bíblia diz que Davi não traz apenas 100, mas ele traz 200.
Aleluia, sendo assim, a Bíblia diz que o rei Saul, aleluia, entregou a sua filha por nome Mical, aleluia, a Davi. Ele se casa, aleluia. Agora parece que está tudo bem, parece que vai, aleluia, dar certo. No entanto, a Bíblia diz que a perseguição continua. E a Bíblia vai dizer que em determinado dia está Mical e Davi em casa. A Bíblia diz, aleluia, que Saul está bolando um plano novamente para poder destruir a vida do seu genro. Aleluia, e não se iluda, porque nós precisamos estar em vigilância em todo o tempo. Olhe para alguém que está ao seu lado, diga assim, aleluia, não fique, aleluia, debaixo de guarda abaixada, não fique debaixo aguardada em tempo de alegria. Por quê? Porque Davi aqui havia se casado, é dia de alegria, sim, porque Davi é casado, ou seja, de certa forma, para Davi aqui a perseguição diminuiria, cessaria. No entanto, aleluia, quando ele está tranquilo, a sua esposa, por nome Mical, descobre que o pai está tramando um plano para poder destruir a vida do seu marido. No entanto, a Bíblia vai dizer que por causa do seu amor a ele, é claro, aleluia, isso, aleluia, deve acontecer sim. Ela, aleluia, por amado, ela vai defender, aleluia, a vida do seu esposo. Quando ela soube da trama, quando ela soube do plano, então ela deu um jeito, aleluia, de esconder a Davi. Ela colocou na cama uma estátua, cobriu, aleluia. E quando o servo de Saul, seu pai, aleluia, havia chegado dizendo assim, o rei mandou-nos, aleluia, até aqui para pegarmos Davi, para que possamos prendê-lo. A Bíblia diz então que Mical vai dizer, aleluia, ele está doente, está enfermo. Então aqueles servos voltam, aleluia, e vai até o rei. Quando eles chegam ao rei, a Bíblia vai dizer que o rei, aleluia, manda que eles voltem ainda a si mesmo, aleluia, e busque a Davi para poder ser preso, porque o rei tem um plano. O plano do rei é destruir a Davi. O rei tem um plano. O plano do rei é acabar com Davi. O inimigo tem um plano. E qual é o plano do inimigo? É acabar com quem, aleluia, carrega a presença de Deus. Aleluia, sim, oh glória. E a Bíblia diz então que eles voltam. No entanto, a Bíblia vai dizer que Mical ajuda a Davi fugir pela janela. E quando, aleluia, os servos chegam juntamente com o rei e faz a pergunta para ela onde está Davi, eles vão até a cama e eles descobrem que lá está uma estátua, aleluia, não era Davi. Então ela vai dizer, eu fui obrigada a ajudar a Davi fugir, porque ele disse que se eu não ajudasse, ele me mataria. Aleluia, sim. Então a Bíblia vai dizer que Davi passa a se tornar um forasteiro. É nesse tempo, aleluia, que então o rei, aleluia, sim, por causa das suas falhas, dos seus erros cometidos em meio à trama contra a vida de Davi, porque Deus era com Davi, ele então vai bolar outro plano. E o plano do rei é, eu vou destruí-lo emocionalmente, eu vou destruí-lo sentimentalmente. Então é nesse tempo, aleluia, que a Bíblia vai dizer, aleluia, que o rei Saul então pega Mical, a sua filha, que havia sido dada a Davi como esposa, e entrega a um homem por nome Paltiel. E lá a Mical vai ficar com este homem. Só que agora, aleluia, agora quando Davi assumiu o governo, aleluia, depois da morte de Saul, ele então pede para que a sua esposa seja restabelecida. E agora ele está de posse da sua esposa. No entanto, ele tem mais, aleluia, uma ordem, ele tem mais um pensamento em mente que ele não havia esquecido. Aleluia, das duas coisas. A primeira coisa foi a esposa. E a segunda coisa é a arca do Senhor, que é a presença. Eu não sei se vocês se lembram, aleluia, sim, mas a Bíblia diz que durante todo o reinado de Saul, aleluia,
porque a arca, aleluia, permaneceu fora dos limites de Israel. Israel não se valeu da presença de Deus. Olhe para cá, não se perca, aleluia, não se distraia. Afinal de contas, foi dito aqui pelo pastor, né? Eu não quero desconstruir aquilo que ele disse, mas pelo contrário, eu venho lembrar a você aquilo que você já sabe com relação à palavra. Mas para que isso aconteça é necessário que nós, aleluia, nos reverenciemos a ela e estejamos atentos para aquilo que Deus está falando. Aleluia, e Deus está falando aqui esta noite. Ouça, aleluia. A arca foi tirada de Israel. E a pergunta é: quem tirou a arca de Israel? Exatamente o inimigo. E a pergunta é: como o inimigo conseguiu tirar a arca de Israel, que era símbolo da presença de Deus no meio do povo? E para ainda tornar mais difícil o nosso pensamento, o nosso raciocínio, a nossa pergunta é que a arca, que era símbolo da presença de Deus no meio do povo, foi roubada, foi tirada exatamente no período em que estava acontecendo uma guerra, exatamente no período em que estava acontecendo uma peleja. Ou seja, a pergunta é: por que, se Deus estava no meio, Israel perdeu a guerra? Exatamente por causa daquilo que nós imaginamos que não tem nada a ver, exatamente por causa daquilo que nós olhamos e dizemos assim: não tem problema nenhum, isso aqui, aleluia, não é nada, eu posso resolver depois. É esse tipo de nossa atitude, é esse tipo de comportamento que nós, aleluia, manifestamos com o passar do tempo, aleluia, que vai nos fazendo desviar. Eu não sei se você se lembra, isso aqui é Bíblia, e você precisa louvar a Deus por isso, porque quando Deus, aleluia, escolheu Josué, depois que ele andava juntamente com Moisés, para poder liderar a nação de Israel, aleluia, Deus olhou para Josué e disse assim: tenha cuidado, aleluia, seja forte, seja valente, seja corajoso, porém, tenha cuidado para poder, aleluia, guardar a minha palavra, a minha lei, para a esquerda e nem para a direita. O que é isso aqui? É Deus dizendo assim: por mais mínimo, por mais pequeno que seja o desvio, aleluia, a volta, aleluia, será maior, mais dificultosa, aleluia. Sim, e foi exatamente isso que aconteceu quando Israel estava em peleja. Deus havia dito pela boca do profeta Samuel, capítulo de número 4, aleluia, do primeiro livro de Samuel. Se você ler, você vai perceber, aleluia, que Israel travou uma peleja contra os filisteus, aleluia. Israel perdeu a guerra. No entanto, a Bíblia diz que eles mandaram buscar a arca de Siló. Vamos nos valer da arca, porque a arca é a presença de Deus no meio do povo. E se a arca, que é o símbolo da presença de Deus no meio do povo, estiver junto com o povo, no meio do povo, então a guerra será? Então a guerra será? Então a peleja será? Vamos lá, irmão, me ajuda aí. A peleja, se Deus estiver no meio do povo, a guerra será o quê? Ganha. Essa é a lógica, sim ou não? Sim. Ou seja, para mim e para você, se Deus estiver presente, nós ganhamos a guerra. Mas se Deus estiver ausente, nós? Só que para Israel não. Deus não, aleluia, Deus não estava com eles naquela peleja. Eles pelejaram, no entanto, a Bíblia vai dizer que eles perderam. Agora, olha para cá, eles vão buscar, aleluia, a arca, que era um caixote de madeira medindo aproximadamente 1,10 m de comprimento, por 66 centímetros de altura, 66 centímetros de largura. Eles disseram: se nós agora trouxermos a arca, que é símbolo da presença do Senhor, aleluia, para o nosso meio, então quando levantarmos e irmos a peleja contra, aleluia, os filisteus, que são os nossos inimigos, então nós ganharemos a guerra, sim ou não? Foram as palavras de Israel. No entanto, quando eles mandam buscar a arca do Senhor, a arca agora está no meio do povo, aleluia, sim, e houve júbilo, houve alegria, houve festa, aleluia. Essa festa foi tão alta, aleluia, tão grande, que ela chegou
aleluia, no acampamento do inimigo, os filisteus ouviram e disseram assim: que alegria é essa, que júbilo é esse? Glória a Deus. Vou perguntar mais uma vez: que alegria é essa, que júbilo é esse? Alguém disse assim, ó: aonde a presença de Deus está, alguma coisa acontece. No entanto, a Bíblia diz que os filisteus, conversando entre si, disseram: descobrimos, a alegria deles é porque os deuses deles, a arca do Senhor está no meio deles. E eles disseram: o que há de ser de nós? Porque agora Deus está no meio deles, está com eles. Só que uma coisa me chamou a atenção, porque mesmo eles sabendo que a presença do Senhor estava no meio do povo, e mesmo eles sabendo que o povo havia fugido, ou seja, já perdido a primeira peleja, ainda assim eles não recuaram. Olha para alguém que está ao seu lado e diz: o inimigo não desiste. Olha para ele e diga assim: por que você está desistindo? Entendeu por que a derrota? Entendeu por que a perda? É porque nós desistimos fácil. Se o inimigo não desiste, e nós desistimos, quem perde somos nós. A Bíblia diz que o inimigo soube, mas mesmo sabendo que a presença de Deus estava no meio do povo, eles não desistiram. Eles não desistiram. Sabe o que isso me faz pensar juntamente com você? É que o inimigo não tem medo. Algumas pessoas já chegaram a dizer isso. O inimigo não tem medo da presença de Deus em nossa vida. Não, ele não tem. Se ele tivesse, ele não vinha. O inimigo encarou Jesus. O inimigo debateu com Jesus. E a Bíblia diz que ele o deixou por um tempo. Ou seja, logo depois eu volto novamente. E a estratégia dele é essa. Ele vem. Se houver resistência da nossa parte, porque de acordo com a palavra, diz a Bíblia, né? Sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de nós. Se houver resistência da nossa parte, então nós vamos continuar. Mas se não houver resistência, mas aonde é a pergunta? Que nós adquirimos essa resistência? Nos submetendo a Deus. Não há outra forma, não há outro meio. A não ser nos submeter. Mas a Bíblia diz que o inimigo não desistiu porque soube que a presença de Deus estava no meio do povo. Então eles se levantaram e disseram assim: vamos ser corajosos, vamos ser valentes. Sejam, aleluia, corajosos e valentes, vamos. E eles foram. Mas aqui é o inimigo indo em direção a Israel. E a Bíblia diz que mais uma vez eles venceram a guerra. Israel perdeu a guerra. Mesmo a presença de Deus no meio, que era o símbolo da arma. No entanto, Deus não estava mais com Israel por causa do seu desvio. Porque Israel foi desviando aos poucos. Por causa também da sua má liderança. Oh, meu Deus. Olha para cá. E a Bíblia diz que então os filisteus levaram a arca, que era símbolo da presença. Olha para cá. Eu preciso fazer isso aqui para que você entenda. Nós vamos chegar lá. A Bíblia então diz que Israel perdeu a guerra. Os filisteus ganharam a guerra. E ainda por sinal está levando a arca, que é símbolo da presença de Deus no meio do povo. Agora, a Bíblia diz que chegando os filisteus com a arca, aleluia, em Asdod, deixaram na casa de Dagom. Mas quando eles levantaram pela madrugada, Dagom estava caído diante da arca. Aleluia. A Bíblia diz que isso aconteceu por pelo menos 2 vezes. Na segunda vez, eles disseram para si, uns para os outros: não podemos ficar com a arca, aleluia, do Senhor conosco, porque ela tem nos prejudicado. Olha para cá. Porque se a presença de Deus não estiver conosco,
aleluia, nós podemos perder algumas guerras, olha para cá. Se a presença do Senhor não estiver conosco, nós perdemos guerras. Mas se a presença de Deus estiver em mãos erradas, ela também prejudica. Porque não é de qualquer maneira, não é qualquer pessoa que pode carregar e transportar a arca. Olha para cá. Aí a Bíblia diz que eles enviaram de Asdod, aleluia, a arca para Gate. Quando chegaram em Gate, a Bíblia diz que o Senhor afligiu o povo de Gate também, aleluia, com hemorroidas, aleluia. E aquele povo então descobriram: nós também não podemos permanecer com a arca, porque ela tem nos prejudicado. Então a Bíblia diz que eles reuniram e mandaram a arca para Ecrom. Quando a arca chegou em Ecrom, foi da mesma forma, eles descobriram: a arca tem causado problema, enfermidade, peste na nossa terra, aleluia, em nosso meio. Nós não podemos permanecer com a arca. Aleluia, pegaram a arca, então colocaram em cima, aleluia, Jesus, e com ofertas pacíficas, segundo aquilo que havia acontecido com eles, aleluia, era hemorroidas e também ratos. A Bíblia diz que eles fizeram ofertas de ouro, segundo aquela enfermidade e segundo os ratos, e colocaram juntamente com a arca e mandaram, aleluia, para Bet-Semes. Quando os Bet-Semitas receberam a arca e viram, a Bíblia diz que eles olharam, se alegraram, estavam no campo, colocaram a arca em cima de uma pedra, aleluia, e ali a Bíblia diz que eles se alegraram. Quando alguns dos Bet-Semitas olharam para dentro da arca, a Bíblia diz que o Senhor matou 50.070 homens. A Bíblia diz que os Bet-Semitas então ficaram preocupados, porque a presença do Senhor estava causando morte em meio a todos aqueles que a recebiam sem estar preparados para poder conduzi-la. A Bíblia então vai dizer que eles pegam a arca e colocam, aleluia, para poderem mandar para Kiriat Jearim. A Bíblia então diz que eles mandam um recado, aleluia, para o povo de Kiriat Jearim, e eles descem então para buscar a arca. Quando eles conduziram a arca, aleluia, até Kiriat Jearim, e chegando ali, a Bíblia diz que na casa de Aminadab eles deixaram a arca, prepararam, separaram o filho de Aminadab por nome Eleazar, para poder cuidar da arca. E a Bíblia diz, capítulo de número 7 do primeiro livro de Samuel, a Bíblia diz, versículo de número 2, se passaram tanto tempo, que 20 anos se passaram e lá estava a arca. Olha para cá, escute, 20 anos se passaram e a arca estava na casa de Aminadab. Nada aconteceu. Olha para cá, 20 anos, quantos anos eu disse? 20 anos. O que importa aqui não é o tempo que eu e você servimos. O que importa aqui é o valor que nós damos aqui no nós servimos. 20 anos. No entanto, quando nós olhamos para o reinado de Saul, nós vamos descobrir que é muito mais do que isso, que seria aproximadamente 40 a 46 anos. E que, de acordo com a Bíblia, Saul não se preocupou com a presença de Deus fora dos limites de Israel. Saul não se preocupou com a presença de Deus fora do povo, do meio do povo. A arca está fora de Israel, mas a Bíblia diz que o povo lamentava por causa da presença. Eu sei que ainda existe um povo que não consegue ficar sem a presença. Eu sei que ainda existe um povo, aleluia, que ainda clama pela presença, aleluia, que ainda chora pela presença. Eu sei que há um povo que ainda adora, aleluia, em meio à presença. Mas não se assuste, tem pessoas que se acostumam a ficar sem a presença. Saul se acostumou a ficar sem a presença. Mas no coração de Davi,
dizendo assim: então logo o Senhor, aleluia, me permita ocupar a posição que Ele já, aleluia, me disse que colocaria. Oh, isso aqui é muito importante, porque, irmãos, quando nós olhamos para Davi sendo perseguido por Saul, nós não vemos Davi, aleluia, revoltado com Saul a ponto de dizer assim: eu vou matar, porque ele está no lugar que, de acordo com aquilo que Deus me falou, já é meu. Ou seja, uma posição que já era para mim estar ocupada, eu não estou porque ele está lá. A Bíblia diz que por causa da perseguição de Saul, Davi teve a oportunidade de poder matá-lo e não, porque Davi temia a quem? Ao Senhor. Ele disse: ele é o ungido do Senhor. Aleluia. E isso aqui, aleluia, alegra o coração de Deus. Isso aqui alegra o coração de Deus. Lá dentro do coração de Davi está assim: então logo, aleluia, o Senhor me permita, eu posso ir até onde a arca está e trazê-la de volta. Eu disse duas coisas, aleluia, que Davi desejava fazer. A primeira ele já tinha, que era a sua esposa. Agora era a presença, aleluia, que estava fora dos limites de Israel. Quando Davi assume o trono, então ele vai procurar saber aonde está a arca do Senhor. Olha para alguém que está ao seu lado. Dá uma observada de canto de olho. Não olha rapidamente, não olha de canto de olho. E observa assim para ver se a presença está aí ainda. Porque onde a presença está, uma coisa acontece. Alegria, adoração, a manifestação. Vamos lá. A arca permaneceu fora dos limites de Israel durante o governo de Saul. No entanto, quando Davi assume a primeira coisa, uma das primeiras coisas que a primeira eu já disse, ele quer trazer de volta, aleluia, para Jerusalém, porque ele não consegue viver sem a presença. Aleluia. Olha para alguém que está ao seu lado e diga assim, né? A presença de Deus está com você. Diga: eu preciso saber. Eu devo andar com quem tem a presença. Porque quem tem a presença onde chega, a Bíblia diz que o bom perfume de Cristo se espalha. Aleluia. Vamos lá. Davi então se propõe a buscar a arca, reúne todo Israel juntamente com toda a sua comitiva e sobe, porque ele descobriu que a arca estava, aleluia, na casa de Abinadab, em Kiriat-Jearim. Então ele sobe para buscar a arca. E de repente a Bíblia diz que eles pegaram a arca, colocaram em cima de um carro novo, aleluia, de bois, e separaram Aiô e Uzá para poder conduzir a arca, para poder fazer a arca subir até Jerusalém. No entanto, olha para cá. Aleluia! 20 anos se passaram e nada aconteceu na casa de Abinadab. Agora a arca está se retirando de lá. Olha para cá, porque o segredo, olha para cá, porque o segredo, aleluia, não é o lugar. O segredo é quem está no lugar. O segredo, tem muitas pessoas enganadas com algumas questões, achando que o segredo é o lugar. Não é o lugar. Se fosse o lugar, Deus não teria escolhido Davi aonde ele escolheu. Se fosse o lugar, Deus não teria olhado para Gideão e escolhido ele onde ele estava, porque ele estava como quem estava se escondendo, ou seja, escondido, fugitivo da situação que estava acontecendo. Quem olhasse para Gideão diria assim: é um medroso, é um covarde. Não, porque existem estratégias para que nós vamos vencendo sem que o inimigo perceba que nós estamos vencendo. Porque, olha para cá, irmão, porque nem sempre alguém precisa aparecer para dizer que está vencendo, porque mesmo o secreto, aleluia, Deus declara quem é vencedor e quem não é. Aí eles vão conduzindo a arca. Vai conduzindo a arca. De repente, na ilha de Nacon, diz os estudiosos, que lá não tinha nada para que os bois pudessem tropeçar, mas de repente
perseguição, né? Olhando para o irmão, olhando para a irmã, desculpa, é isso aqui, a palavra do Senhor. Nós pegamos e colocamos para poder assumir, e aí o que acontece? Um peso, uma sobrecarga, que faz o quê? Matá-lo, que faz o quê? Afastá-lo, parado, desistir. Por que você desistiu? Porque houve uma perseguição, porque houve uma calúnia. É por isso que nós precisamos estar preparados para poder assumir a posição que Deus, Davi está em Jerusalém, está preocupado porque Deus matou Uzá em uma ocasião que para Davi não deveria ter matado. Porque olhando aqui, logicamente a gente olhando, a gente diria assim: mas espera aí, Davi está conduzindo a arca, Uzá e Arô estão também ajudando, ou seja, estão todos ajudando para poder fazer a arca voltar, que é símbolo da presença do Senhor para dentro de Israel. Aleluia! Mas Deus pega e mata. Por quê? Aleluia! Deus santo! Existem perguntas nossas que não vai haver resposta. E nem por não haver resposta nós podemos parar e questionar a Deus por quê. Aleluia! Nós só precisamos entender e continuar, confiar. Aleluia! Olha para alguém, aleluia, que está ao seu lado, diga para ela assim: vai haver perguntas. Diga que Deus não vai responder. Diga, mas nem por isso. É motivo para você parar. Continue. Aí Davi vai procurar resposta para o acontecido. Ele vai descobrir que para conduzir a arca não era qualquer um. Deveria ser os levitas que haviam sido separados para poder conduzi-la. E a arca não deveria ser conduzida em um carro de boi. A arca deveria ser conduzida no ombro dos levitas. Não sei se você se lembra muito bem, mas ela possuía argola nas atrás de dois varais. Aqueles varais, aleluia, era onde os levitas colocavam sobre o ombro e carregavam. E o que é isso aqui? Isso aqui é ministério. Ministério é bom, mas tem peso. Porque vamos buscar a arca. Eu não sei se vai dar tempo, não tem problema de terminar. Mas a Bíblia diz que eles entram agora só. E diz a Bíblia pela segunda vez: eles vão. Porque a Bíblia diz que as notícias da casa de Obed-Edom chegou na casa de Davi. Chegou em Davi. Disseram para Davi assim: olha, Davi, a casa de Obed-Edom foi abençoada. Obed-Edom e toda a sua casa, tudo que ele tem. Eram apenas, irmãos, 3 meses. Quantos dias eu disse? Quanto tempo? 3 meses. Mas espera aí, eu não sei se você entendeu. Porque a arca permaneceu na casa de Abinadab 20 anos e nada aconteceu. Agora 3 meses apenas na casa de Obed-Edom. Aí a gente fica perdido. Aí a gente fica perdido procurando saber e entender assim, por quê? Se numa casa que ficou 20 anos na presença nada aconteceu, em 3 meses aonde não deveria parar. Nós também ficamos de acordo com o nosso tempo. Não deveria nada ter acontecido, aconteceu. Isso aqui, aleluia, é alguém que recebe aquilo que não merecia, mas não coloca onde acha que deveria ser colocado. Coloca em um lugar, aleluia, exatamente para que todos possam olhar e saber. Eu não entendi. A presença precisa estar, aleluia, na minha vida e na sua vida, onde todos vão olhar e
transportar a arca. De acordo com a Bíblia, cada 6 passos que a arca andava, os levitas andavam. A Bíblia vai dizer que então Davi sacrificava, dava 6 passos e sacrificava, mais 6 passos e sacrificava, e olhava para um lado e para o outro, é claro. Aleluia, Davi não é bobo, ele está sacrificando, andando e olhando